Olá a todos que estão ouvindo a este podcast. Primeiramente, gostaria de agradecer a atenção em ouvir, já que, passado mais de uma década, continuo vendo as mesmas farpas entre duas organizações que, francamente, não deveriam passar esse ridículo. Passaram-se muitos anos, mais de uma década desde que eu me retirei deste convívio. No entanto, continuo presenciando ao encontrar nas ruas as pessoas a mesma animosidade que eu creio ser totalmente contrária a qualquer prática que tenha por ideal a paz, o que é pregado como paz. Então, eu faço esse podcast hoje para justamente tentar dizer um pouco do que eu penso sobre isso tudo e o porquê, inclusive, de eu ter tomado nojo. Porque foi uma baixaria horrível, digna de programas de baixo nível. Foi horrível. Continua sendo. Pois bem, muitos anos atrás eu frequentava e ao perceber justamente toda uma movimentação estranha, obviamente todos começaram a fazer perguntas. Lembro-me que na época apareceu um folhetim apócrifo de nome Ecos da Justiça. Bem me lembro disso. Traçando um perfil quase criminoso do clero de uma das ditas organizações. Lembro que isso era tema das reuniões, era tema ardoroso de alguns que insistiam em perpetuar mensagens de ódio. Isso ainda no princípio. Piora, acredito, isso piora. Após dados uma série de ataques, uma série de... Como posso dizer? Como é que eu vou buscar a palavra certa? Uma série de baixarias. Rolou até mesmo na época, eu lembro bem disso, a troca dos pergaminhos que haviam sido feitos, ou no caso de Ken Shonin, por um outro pergaminho oriundo de uma outra pessoa, a pedido da organização sociopolítica BSGI. Eu estou fazendo esse podcast porque hoje encontrei na rua uma pessoa que me veio com mais histórias desse entrave horroroso, dessa baixaria, que devo dizer que já está durando mais do que deveria, né? Pelo amor de Deus, né, gente? 10 anos. Será que vocês não vão parar, não? Não vão crescer? Não vão tomar vergonha na cara? Pelo amor de Deus, né? Nem parece que praticam o mesmo Daimoku, né? Mas tudo bem. Vamos passar uma borracha nisso aí, porque já tá ficando feio, né? Bem feio. E durante esses anos eu fiquei só de fora observando sites de associações de vítimas da organização A ou B, acusações de estupro contra fulano, de práticas moralmente questionáveis do outro, retaliações, todo tipo de baixaria que eu vi. Isso virou até, eu bem me lembro que isso virou até alguns sites de comédia fizeram. Outro dia eu estava vendo um grupo do Yahoo Groups e estava justamente falando sobre isso, fazendo escárnio já dessa guerra que já virou uma fanfarra, né? Pelo amor de Deus. Isso tá pior do que aqueles programas de baixaria da TV, né? Eu acho que se botasse na TV a história desse entrave infeliz, eu acho que seria campeão de audiência. Novela mexicana com dramalhão e vilão perde, né? Então, já passou da hora de criarem bom senso e pararem. Mas aí, continuando a ver a baixaria que ponto havia chegado, eu vou bater numa comunidade do Orkut. Pensando assim, bem, passaram-se muitos anos, né? Então, provavelmente devem estar seguindo seus caminhos, como é o que deveria ser feito, né? Aí eu vejo postagens recentes aqui, falando que a organização A é muito falsa, que a organização B está sendo desmascarada, que a organização fulano está difamando, e pior, escreveu errado, defamando, né? O português sofreu aí, né? Matou o Portuga aí feio, né? Mas tudo bem. Vi coisas tenebrosas, acusações, uma baixaria. Estava vendo aqui, eu vi escândalos fiscais da organização tal, e
Olha, sem brincadeira. E o pior, aí as pessoas que deveriam entrar ali, da organização que foi, entre aspas, acusada de escândalo fiscal, em vez de chegar ali para se defender, mas de uma forma pacífica, como ensinariam os gauchos, né? Falando de uma forma assim, buscando a paz, buscando esclarecimento, buscando o aprimoramento humano, não. Vem falando, o tal do Niquem, o tal do fulano, o tal, pelo amor de Deus, falando um desdém, uma forma horrorosa. Começa uma troca de acusações, e fulano é isso, e fulano é aquilo. Aí continua, né? Aí eu continuei lendo isso, muito de sabor, porque, sinceramente, depois de tanto tempo eu esperava que as pessoas tivessem caído em si. Aí eu abro um outro blog de uma pessoa que alega ter sido, literalmente, ter sido a sua casa praticamente invadida por pessoas da Soca HK, dizendo que fazendo lavagem cerebral. Então é uma troca de acusações horrorosa, né? E dizendo que pergaminho do Niquem era fonte de maldade, de sofrimento, isso segundo o relato do bar. E aí eu olhando aqui, eu falando assim, gente, será que esse povo nunca vai parar, não? Esse povo nunca vai parar. Será que eles não têm noção do papelão que estão fazendo? É, isso é um papelão. Pelo amor de Deus, é um papelão. Façam-me o favor, né, gente? Já deu o que tinha que dar, né? Eu me afastei por causa disso. Eu sou franco em dizer, eu não tenho nada contra a lei de causa e efeito, eu não tenho nada contra. Eu sou um apreciador do Gosho até por uma questão filosófica e histórica, mas religiosamente eu acabei me desligando por discordar justamente dessa baixaria infeliz. Me deixou completamente desanimado. Isso há mais de 10 anos. Agora parece que só piorou, né? Mas aí, continuando. Eu tive contato com várias pessoas. Aí começa, claro, né? Ah, porque o fulano da seita tal é ruim. Fulano da seita B defende o cara do escândalo. Aí começa aquelas acusações horrorosas, né? E eu lembro que eu já tive contato com pessoas dos dois grupos. E posso dizer que, como em qualquer grupo, qualquer lugar, qualquer religião, tem pessoas boas e ruins, pessoas honestas e desonestas. Ninguém pode querer julgar o todo por causa de 2 ou 3. Gente, acorda, get a life, realidade. Inquisição a essa altura do campeonato, não. Pelo amor de Deus. Entendeu? Então, aí eu tava vendo, inclusive, há pouco tempo, um site fazendo, inclusive, umas piadas. Umas piadas até com um fundo que eu acho interessante. Pegaram uma foto, como vocês podem ver no vídeo, botaram uma foto de um Goronzon, de um grupo dentro do Butsudan de outro grupo. E sobre o título, May Peace Prevail, ou seja, que a paz possa prevalecer. É uma brincadeira que fizeram a montagem? É. Uma brincadeira com humor honesto, com certeza. E que, pelo amor de Deus, gente, acordem. Get a life. Falando sobre pessoas boas e ruins, acredite, eu já vi coisas horrorosas. Uma vez eu presenciei um fato curioso. Eu era pequeno, eu era moleque. Um membro da organização, na época não havia tido essa divisão ainda era uma só. E em certa vez um membro estava com problemas. Eu lembro que eu ouvi os dirigentes falando: é o karma. É o karma dele. Eu lembro que um mês depois um alto dirigente ficou doente. Moveram céus e terras. Grupos de daimyo, grupos de ajuda, todo tipo de mobilização. Ou seja, tratamento diferenciado. É pavoroso. Gente, acordem, é pavoroso. Vocês acham que eu gosto? Eu tenho boas recordações da minha época que eu seguia o Nichiren Daishonin. Eu tenho boas recordações dessa época. Só que cada vez que eu sou obrigado a entrar no site e ver coisas horrorosas postadas, ofensas de baixíssimo calão, pelo amor de Deus, será que esse povo cresce? Quando eu sou parado na rua e as pessoas falam assim, ah, mas porque o grupo roquecou, ah, mas porque a BSGI, ah, mas porque o fulano é insuportável, cicrano é intragável. Gente, alô, get a life, tá ficando difícil.
Será que não dá para vocês pararem todo esse burburinho, essa coisa horrorosa? Já deu, né? Já deu, pelo amor de Deus. Já deu. Pelo amor de Deus, já deu. Tá uma pouca vergonha. Entendeu? Eu vou aqui no Orkut, a comunidade é Budismo Nichiren Daishonin. Essa comunidade, pelo amor de Deus. Eu vejo aqui a Soka Gakkai é muito falsa. Desmascarando fake que está difamando o budismo. Fique sabendo. Uma série de outras coisas, entendeu? Olha, um pouco complicado. Aí, passando mais adiante, eu encontro um blog de um rapaz contando a história dele, de como ele alega ter sido induzido a acreditar que a Nichiren Shoshu teria acabado, e por isso ele seria sumariamente transferido para a Soka Gakkai, e que depois ele teria descoberto que tinha sido enganado, queriam mantê-lo longe do templo Itenjoti. Gente, eu não vou aqui dizer se é verdade ou se não é, porque é a história dele. Agora, se for, pegou mal, hein? Pelo amor de Deus, hein, gente? Se for, pegou mal pra cá. Entendeu? E aí ele posta a história dele. E ainda vem gente, entendeu? Dizendo lamentável porque ele escreveu, como se ele tivesse ofendido alguém. Ou seja, ele conta uma história, citando fatos e datas, e o pessoal ainda vem atacar ele, dizendo lamentável, não sei o quê, blá blá blá, e falando um monte. Eu não vou dizer que ele tá certo ou tá errado, porque a opinião é igual a bunda, cada um tem a sua, né? Mas não é a primeira vez que eu percebo atos de intolerância ideológica por pessoas de grupo A ou B. Eu já venho notando isso desde 1991. Eu já venho notando isso. Me afastei um tempo depois disso. E tenho visto esse tipo de atitude já há algum tempo. Entende? Já tenho visto. Eu acompanhei quando as orações silenciosas começaram a mudar, e toda hora mudava, tinha que fazer colagem no sutra. Eu lembro bem disso. Lembro bem disso, entendeu? Era uma coisa sem explicação, assim, não tinha um fundamento. Olha, gente, eu não vou nem me alongar mais, porque já são 13 minutos e pouco. Então, gente, fica aqui meu abraço para vocês refletirem, gente. Chega de baixaria, por favor, ok? Aos que amam o budismo, pela sua filosofia, pedem isso. Gente, abaixa o barraco. Fui!